Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, discípulo amado, capítulo 9. Nós iremos dar continuidade a uma série que iniciamos na semana passada. Se você estava aqui, você há de lembrar que nós intitulamos essa série como Possível. Aquilo que era impossível aos homens é perfeitamente possível a Deus. E o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, diz que porque para Deus tudo é possível. E a nossa intenção ao longo desses próximos 3 meses é olharmos especificamente para os milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou ao longo do seu ministério terreno, durante a sua primeira vinda, e aprendermos por meio desses milagres a respeito do caráter e do poder do nosso bondoso Deus. Falamos aqui semana passada, e aqueles que estavam aqui hão de se lembrar comigo que a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre milagres, não apenas nos 4 evangelhos, mas de Gênesis a Apocalipse. Há inúmeros milagres. O nosso Deus é um Deus dos milagres. O nosso Deus é aquele que age com poder extraordinário, acima das leis estabelecidas por Ele mesmo, sobre a sua criação. Aprendemos à luz de Atos 19, que milagres nada mais é do que a ação extraordinária de Deus, por meio de pessoas a quem Ele reveste de autoridade para realizar grandes feitos. E vimos à luz também de Atos, na semana passada, que aqueles famosos dons de sinais e prodígios recaíram sobre os apóstolos, e eles gradativamente foram sendo retirados do seio da igreja, estiveram presentes no seio da igreja, no início dela, para homologar a mensagem apostólica, para trazer à existência a esse mundo um grupo chamado igreja que até então não existia sobre a face da terra. E com o Senhor Jesus Cristo, isso também foi uma realidade. O Senhor Jesus Cristo autenticava o seu ensino por meio dos milagres que Ele realizava. E nós vamos ver hoje, especificamente hoje, que Jesus no capítulo 8 do Evangelho de João vai dizer: eu sou a luz do mundo. E os fariseus irão se enfurecer, se indignar com essa declaração. Afinal de contas, quem esse indivíduo acha que é? Quem ele pensa ser ao afirmar que ele é a luz do mundo? E logo em seguida, o Evangelho de João, no capítulo 9, vai mostrar que ele de fato é a luz do mundo. Que ele vai dar vista a um indivíduo que vivia em trevas, um cego de nascença, um indivíduo que já estava na sua idade adulta, ainda tinha seus pais em vida, mas mendigava porque não tinha esperança, não tinha expectativa de vida. E Jesus vai, de fato, apresentar, imediatamente após o seu discurso, o seu poder, dizendo: olha, eu de fato sou a luz do mundo. Queira vocês crer nisso ou não, isso é indiferente. Eu sou a luz do mundo. E o meu Pai testifica do que eu estou dizendo. Não diz a lei judaica, lá no capítulo 8, Jesus vai discursar esse diálogo com os fariseus, dizendo: olha, não diz que a lei judaica, para ter validade, é necessário ter 2 testemunhas no mínimo? Pois bem, eu e o meu Pai somos a testemunha dessa afirmação, de que eu sou a luz do mundo. E por causa disso, haverá uma grande oposição, uma grande ira que vai recair sobre o ministério de Jesus, a pessoa de Cristo. E agora, quando nós entramos no capítulo 9 do Evangelho de João, Jesus está há 6 meses de vir a experimentar a cruz do Calvário. Já está na reta final do seu ministério, e eu queria ler com vocês os versículos 1 a 11 do Evangelho de João, capítulo 9. Acompanhe comigo a leitura que diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou,
nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aqui já um prenúncio de que Jesus, sendo a luz do mundo, representando o dia, em breve o mundo estaria em trevas novamente, porque ele haveria de morrer e ser assunto aos céus depois da sua ressurreição. A noite vem quando ninguém então pode mais trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, ele cuspiu na terra e, tendo feito lodo ou barro com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que de antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: acaso não é este aquele que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele mesmo. Mas outros diziam: não, mas parece, lembra muito realmente ele. Ele mesmo, o cego, porém, dizia: sou eu mesmo, que agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Cristo já havia realizado, ao longo dos seus 2 anos e meio iniciais de ministério, diferentes milagres. E o apóstolo João já tinha relatado anteriormente alguns deles. A começar de João, capítulo 1 para o 2, ali a transformação da água em vinho. Jesus também havia tido encontro com Nicodemos, tinha conversado com uma mulher samaritana, perdoado o pecado de uma mulher adúltera, e aquilo tudo foi fomentando um ódio, uma rejeição por aquela liderança religiosa judaica que não admitia que o Senhor Jesus pudesse ser aquela pessoa quem ele afirmava ser. Pois bem, diz o texto que Jesus estava de passagem, versículo 1, quando ele viu um homem cego de nascença. Não um homem que gritava como um cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, mas um cego que provavelmente desconhecia a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque não há no relato do Evangelho de João qualquer inclinação para conhecimento desse cego em relação à pessoa de Cristo. Não há nenhum detalhe ou qualquer descrição que esse indivíduo conhecesse anteriormente a Jesus. Mas fato é que, como falamos semana passada na cura de um leproso, indivíduos que nasciam ou estavam acometidos de algum tipo de limitação, eles eram marginalizados pela sociedade. Eles não tinham muitas expectativas de vida. Esses indivíduos não poderiam exercer aquilo que nos nossos dias atuais há em termos de inclusão. E aqui no nosso meio há profissionais que lidam com inclusão. Mas naquela época não existiam isso. Não havia uma preocupação com o indivíduo enquanto pessoa. Eles eram desprezados, discriminados, e só lhe restava mendigar o pão, pedir esmola. Esses indivíduos não tinham muita esperança ao longo da sua vida. Mas interessante é que esse indivíduo lá, discreto, está sentado ali à beira do caminho, a gente não sabe ao certo onde, como ele se encontrava, mas fato é que quando Jesus passa próximo a ele, algo chama a atenção não dele ou mesmo do Senhor Jesus, mas dos discípulos.
Os discípulos, então, olham para aquele indivíduo que estava mendigando, pedindo esmola, e se dirigem ao Senhor Jesus dizendo: Senhor, afinal de contas, por que esse indivíduo se encontra no estado em que ele está? Por que ele é cego? Por que ele está fadado a experimentar as limitações dessa vida? Será que isso é fruto do pecado pessoal dele, ou é fruto do pecado dos seus pais que está sendo aplicada a punição neles? Esse era um princípio muito comum para um bom judeu religioso. É o princípio da retribuição, ou o princípio da recompensa, presente na teologia judaica legalista da época. Eles entendiam, de uma forma muito equivocada, que era possível que o pecado dos pais perpetuasse em seus filhos. Ou muito além disso também, eles tinham a tendência a pensar que aqueles que eram ricos, prósperos, eles estavam desfrutando de um favor de Deus, enquanto aqueles que estavam acamados ou eram pobres, eram objeto da ira de Deus sobre eles. Não havia qualquer possibilidade de ser diferente disso. Ou era colher fruto da reprovação de Deus em sua vida, ou da reprovação de Deus na vida dos seus pais por pecados que eles tinham cometido, mas que estavam sendo aplicados nos seus filhos. Esse entendimento surge desde Êxodo capítulo 20. Eu quero que você deixe sua Bíblia marcada lá em João capítulo 9, mas vá rapidamente em Êxodo capítulo 20, para que você possa entender a origem desse princípio legalista do judaísmo da época. Se você olhar lá no Decálogo, ou melhor, nos 10 mandamentos, lá no versículo 5 do capítulo 20, os versículos 5 e 6, Moisés vai registrar na lei as seguintes palavras para o povo de Israel: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A partir dessa expressãozinha contida em Êxodo, aquele grupo vai começar a entender que Deus aplicava a punição do pai até 3, 4 gerações posterior àquela genealogia. Só que esse é um grande equívoco, porque o que Moisés está dizendo é que sim, as consequências pelos pecados dos nossos pais podem acabar refletindo em nós. Exemplo disso é se seu pai morrer falido, com dívida no mercado, adivinha quem os credores irão cobrar? E isso não tem a ver com a famosa maldição hereditária, como se é pregado aí fora. Aqui Moisés está dizendo que Deus aborrece a rebeldia dos pais e visita os filhos nas consequências da rebeldia dos pais. As consequências que eles deixam como legado para os seus filhos. Porque nunca haverá em nenhum texto escriturístico Deus aplicando apenas a pena ou a punição do pecado de um indivíduo em terceiros. Aliás, diga-se de passagem, se você for comigo lá em Ezequiel 18, 20, vira mais um pouquinho a sua Bíblia, você vai perceber que o profeta vai dizer o seguinte para nós: a alma que pecar, essa morrerá. Não são a dos filhos, dos netos ou dos bisnetos. É a alma que pecar, essa morrerá. Olha que interessante.
O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Deus não pune a terceiros pelo pecado dos primeiros. É a alma que peca, essa será julgada. E a alma que pratica a justiça, essa colherá os seus frutos. Profeta Naum, capítulo 1 do seu registro, também vai dizer, olha, Deus não toma o culpado por inocente. Deus não toma o culpado por inocente. E nem culpa o inocente pelo pecado dos outros. Profeta Naum, capítulo 1. Em outras palavras, há um equívoco no entendimento legalista da época, de que poderiam barganhar com Deus. E o legalismo se resume exatamente nesse entendimento de que eu faço as coisas que agradam a Deus, visando obter de Deus os benefícios que Ele pode me conceder, ou então eu deixo de praticar aquilo que é reprovável diante de Deus, porque eu não quero colher o fruto da ira e da justiça divina sobre a minha vida. Então o problema do legalismo não está nos atos praticados, mas na motivação presente na realização desses atos. E isso faz toda a diferença diante de Deus. Só que a mentalidade dos discípulos, como fruto do espírito da sua época, da religião, do seu país, da sua etnia, era de que, de alguma maneira, de alguma forma, aquele indivíduo que se encontrava cego desde o seu nascimento, estava pagando o preço pelo pecado de alguém, seja dele, seja dos seus pais. E Jesus vai corrigir esse entendimento, dizendo que a base do relacionamento do homem com Deus reside na graça, reside na glória de Deus, não está nos atos que nós podemos realizar em vida. Esses atos são, sim, observados por Deus e julgados por Deus, mas não diz respeito a vínculo relacional algum à nossa salvação, mas sim à nossa santificação, sim ao nosso relacionamento diário com Ele. Aliás, Lamentações 3, versos 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Diante disso, o que nós podemos perceber, já presente no versículo 2, que aqueles discípulos, eles demonstram, eles aparentam a ter uma percepção equivocada do relacionamento do homem com Deus, como reflexo, como fruto do espírito da sua época. Aquele pessoal olhou e falou: mestre, quem pecou? Alguém tem que ser responsável pela cegueira desse indivíduo, porque não é possível que isso tenha sido um acidente. E Jesus vai dizer: realmente não é acidente, e vocês estão enganados, porque a condição que ele se encontra não é proveniente de qualquer ato que ele ou seus pais tenham cometido. E o versículo 3 diz para nós claramente que nem ele pecou, nem os seus pais. Aquele indivíduo se encontrava cego por uma única razão, para que se manifestasse nele as obras de Deus. Muitas das vezes nós queremos encontrar explicações para as situações que nós estamos vivendo. E muitas das vezes, pelo menos a maioria delas, nós não vamos ter respostas.
E sabe por que nós não vamos ter resposta? Porque elas não se encontram num plano em que nós podemos compreender. Está na administração dos propósitos eternos de Deus. Está debaixo dos seus decretos, da sua soberania. Aquele cego jamais havia compreendido que a sua cegueira não foi acidental, muito menos não era fruto de um pecado. Ele veio a entender quantos anos de vida que ele deveria ter pela frente quando ele teve esse encontro com Cristo. Foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Mas o versículo 2, nessa mesma perguntinha dos discípulos, parece demonstrar com essa pergunta um tipo de tendência que não estava presente apenas no coração dos discípulos, mas um tipo de tendência que vira e mexe pode estar presente no nosso coração também nos dias de hoje. Aquela tendência a não se conformar com a situação que nós vivemos. A tendência de não querer aceitar as dificuldades provenientes do exercício da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Não, tem que ter alguma justificativa. Eu tenho que ter falhado, eu tenho que ter... Não. Foi para que essa circunstância que você vive hoje pudesse ser um mecanismo de promover a glória de Deus. Eu me recordo que alguns anos atrás, um grande pastor e pregador norte-americano, alguns talvez a maioria conheça, chamado John Piper, ele foi diagnosticado com câncer na próstata. E aquele câncer já estava em grau bem evoluído quando ele foi diagnosticado. E os médicos falaram, olha, você vai ter que iniciar um tratamento, e de repente, ele jamais tinha imaginado que teria um problema nessa área, e você precisa iniciar um tratamento quimioterápico muito forte, e eu quero te deixar consciente disso. E no meio do tratamento do câncer, quando ele estava muito, mas muito abatido, muito debilitado por causa das medicações, internado no hospital, ele falou, eu vou escrever um artigo. E baseado em João capítulo 9, ele escreveu um artigo chamado Não Desperdice o Seu Câncer. Porque ele é uma oportunidade para promover a glória de Deus. Não desperdice o seu câncer. Talvez aqui entre nós eu não conheço a sua realidade, não sei o que você pode estar vivendo, e nem estou aqui especulando, mas todos nós em alguma medida, seja agora, seja no futuro breve, no futuro bem distante, ou no passado, todos nós passamos e experimentamos alguns momentos difíceis. E a nossa tendência, assim como a dos discípulos, é não se conformar com aquilo. Afinal de contas, poxa Senhor, nós somos servos piedosos, somos crentes sinceros, levamos o Evangelho a sério, e eu não posso estar passando por isso. Por que, Senhor? Onde foi que eu falhei? Eu quero dizer a você, à luz do Evangelho de João, capítulo 9, que não necessariamente você tenha falhado para você experimentar essas dificuldades. Isso faz parte dos decretos de Deus sobre a sua vida. E todos nós, em alguma medida, já experimentamos ou viremos a experimentar lutas, porque Jesus é claro em dizer que nesse mundo nós teríamos aflições. Aquelas igrejas que pregam uma teologia da blindagem, de que o crente, ele está acima e isento de toda e qualquer tribulação, isso não é uma teologia, isso é uma heresia. Isso não são igrejas sérias, se libertem desse público, desse discurso. Porque a verdadeira teologia que a Bíblia nos ensina, passa sim, que importa que passemos por muitas e variadas tribulações, para que a gente possa ser encontrado de forma aprovada diante de Deus. E aprendemos isso
ao longo de 4 meses e meio aqui na exposição da carta de Tiago. Cristo vai corrigir o inconformismo daqueles discípulos com esse questionamento, dizendo que as dificuldades da nossa vida, elas podem nos surpreender, mas nunca a Deus. Porque faz parte do plano e do decreto divino, reflexo do exercício da sua soberania. Mas pastor, o que eu devo fazer então, se eu me encontrar cego? Confia. Confia que o teu Deus é seu Pai. Confia que de alguma forma, ainda que você tenha perdas, a sua glória será promovida e você será sustentado por Ele por meio da sua graça. Um outro detalhe muito importante que ocorre nesse episódio, lá no versículo 14 diz que ele acontece em um dia muito especial para o judeu naquela semana. Era um sábado. E mais uma vez o Senhor Jesus Cristo vai combater o legalismo judaico. Porque ele poderia não ter curado aquele cego no sábado, mas ele cura propositalmente aquele cego no sábado, para ensinar os seus discípulos que realizar uma cura no sábado, fazer barro com a própria saliva, não era quebrar o sábado judaico, o Shabá mosaico. Aliás, a Mishnah, que é um compêndio rabínico, descreve 37 ações do que representa quebrar o sábado. E uma das 37 ações, adivinha qual era? Fazer lodo. Olha como era, assim, realmente muito interessante o comentário daquela época. Só que os fariseus colocavam a tradição oral judaica no mesmo patamar das Escrituras, como se tivesse a mesma autoridade. E o judaísmo do primeiro século vivia uma lei mosaica diferente da dada pelo próprio Moisés. Haviam mais ou menos 613 afirmações do que não era guardar o sábado. E muitas outras que ultrapassam a casa dos 1000, dizendo o que é guardar o sábado. São definições elaboradas, construídas e compiladas ao longo dos anos por mestres, rabinos da época, que vinham a colocar sobre o bom judeu um jugo que era insuportável de ser carregado por eles. E Jesus, então, propositalmente vai curar aquele indivíduo no sábado. Mas ele não cura de uma forma muito comum. Lendo esse texto, eu fiquei pensando, poxa, Jesus poderia ter dado uma ordem, passe a enxergar. E enxergaria. Jesus poderia ter tocado como ele tocou o leproso. Jesus cospe na terra. Assim, não parece ser algo muito higiênico, pelo menos. E daquele cuspe faz um lodozinho e esfrega, unta, diz o texto, os olhos daquele cego. Mas, mais uma vez eu quero dizer para os irmãos, isso não é ocasional, acidental. Porque Jesus estava exatamente combatendo o entendimento de que isso era quebrar o sábado. E por isso Jesus propositalmente faz um lodo a partir da sua saliva e esfrega nos olhos daquele indivíduo para o curar. Agora perceba que a ação que Cristo realiza na vida daquele indivíduo, mesmo sem ele ter suplicado por isso, tem por resposta daquele cego uma atitude de fé e de obediência. Aquele cego poderia falar, mas peraí, quem você é?
E o que você está fazendo com meus olhos? Mas Jesus fala, olha, vai lá agora no tanque de Siloé, que significa em hebraico Siloé, enviado. Particípio passado do verbo enviar. Enviado. Vai lá no tanque e lava os seus olhos. E à medida em que ele obedeceu, à medida que ele exerceu a confiança na ordem de Cristo, ele se apropriou do milagre que Cristo havia de realizar em sua vida. Eu não estou aqui pregando que existem 3 passos para experimentar um milagre na sua vida. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu preciso reconhecer, à luz do Evangelho de João, que o milagre que Cristo realizou sempre foi precedido de uma resposta em fé e em obediência. Pastor, estou numa situação desesperada. O que eu faço? Obedeça. Confie. Creia. E descanse. Faça as mesmas ações que aquele cego realizou em sua vida diante da ação de Cristo ao colocar sobre os seus olhos um barro. Aliás, Deus é mestre em nos ensinar essas coisas de uma forma bem lúdica e inesperada. Se você lembra lá do episódio de 2º livro de Reis, capítulo 5, você vai lembrar da história de um rei, de um general, um comandante do rei sírio, chamado Naamã. E Naamã se encontrava com lepra. Até que uma menina, uma mocinha, que servia na corte do rei, na corte de Naamã, comentou, olha, tem um profeta de Israel que cura esse negócio aí. O que, menina? Nada não. O que, garota? Fala! Tem um profeta lá em Israel que cura esse negócio aí em nome de Deus. Ah, é? É. Ele vai lá, comandante da Síria, do exército sírio, vai ao rei da Síria e fala, excelentíssimo rei, tem um profeta em Israel que é capaz de me curar. E o rei de próprio punho redige uma carta e envia Naamã com 7.000 ciclos de ouro, prata, entre tantos bens, e fala, vai ao encontro desse profeta. Ao encontrar o profeta, ele não o recebe. E Naamã fica, que absurdo, eu sou um general e ele sequer vem ao meu encontro. Mas ele envia um súdito e diz, o profeta disse para você mergulhar 7 vezes ali no Rio Jordão. Sabe qual era a grande característica daquela localização geográfica do Rio Jordão? Era uma marginal do Tietê, do rio Tietê. Limpinho, não é verdade? Você entra ali em São Paulo, você sente o aroma de longe. Que ar puro. O que passou na cabeça de Naamã? Poxa, eu estou leproso, e o profeta me manda mergulhar num lugar mais sujo do que minha própria carne. Para trabalhar o teu orgulho. E ele estava indo embora, e você lembra dessa história. E ao se dirigir novamente à Síria, um dos seus auxiliares disse, Naamã, deixa eu te falar uma coisa, se ele falasse assim, dá um mergulho lá na piscina da Batista Vida Nova, você não daria? Por que você não daria no Rio Jordão? Ora, porque o Rio Jordão aqui, esse pedaço aqui é sujo demais, eu não vou me expor a isso, a esse ridículo. Estou sentindo um certo orgulho. Você tem razão. O que Naamã fez? Obedeceu. E após o 7º mergulho, o que aconteceu com Naamã? Foi curado. Igreja Batista Vida Nova, você quer usufruir das bênçãos de Deus sobre a sua vida?
Não estou aqui oferecendo 7 passos, 5 ações, um manual do milagre. Não, pastor Roni não é curandeiro gospel. Não creio, já ensinei a vocês aqui domingo passado, que exista nos nossos dias atuais os dons de sinais e prodígios. Se você ainda tem dúvida ou faltou domingo passado, pega o áudio lá com Isaías, ouve o que nós falamos aqui semana passada. Mas eu reconheço que biblicamente, todos os milagres realizados em resposta humana foram precedidos de obediência. Obediência. Se Naamã não obedecesse à ordem, ele não seria curado. Se esse cego de nascença não se dirigisse ao tanque de Siloé, ele desperdiçaria as bênçãos e o milagre em sua vida. Como nós devemos reagir diante disso? Em obediência. Não é murmurando, não é se queixando, não é questionando, é obedecendo. Quero concluir nossa mensagem de hoje à noite, lembrando você pelo menos 3 verdades que esse texto nos ensina. Percebemos que o questionamento judaico girava em torno de uma concepção da sua época. Uma concepção comum dentro do judaísmo, o famoso legalismo. Que tipo de crendices estamos nutrindo, experimentando nos dias atuais, como fruto e expressão da nossa época? Irmãos, existem diferentes crendices gospels. Existem crentes supersticiosos. Ô menino, desvira esse chinelo. Ô moleque, não passa debaixo da escada. Filho, hoje é sexta-feira 13, não cruza com um gato preto na rua não. Que tipo de crendice nós estamos nutrindo nos nossos dias atuais? Procura a irmã fulana de tal, aquela mulher, a mulher de oração, quando ela ora, ela move o coração de Deus, ela dobra a Deus. A irmã de fé, irmã fulana de tal, e o sacerdócio universal do cristão. Todos nós temos liberdade, livre acesso para nos achegarmos ao trono de glória e ao trono de graça. Tem crentes que acompanham, eu tenho até vergonha de dizer isso, gente, mas eu tenho que falar. Tem cristãos que acompanham o horóscopo. Que dia que você nasceu? Abriu, tu é ariano. O ariano é colérico, impulsivo. Que tipo de crendice nós estamos nutrindo em nossos dias? Se você estiver nutrindo, você vai se encontrar como os discípulos antes de ter esse encontro com o cego de nascença. Uma segunda consideração, mas não menos importante, que eu queria chamar a sua atenção, é como John Piper nos ensinou no seu artigo. Nós não podemos desperdiçar as oportunidades, sejam elas boas, sejam elas más, para honrarmos a Deus com a nossa devoção. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que é fácil. Eu já tive experiências cortadas na carne na minha vida. Mas o que Deus requer de nós é obediência, é contentamento, é gratidão. Lembro da vida de Jó, e você conhece bem a história dele. E hoje pela manhã nós mencionamos, inclusive, uma passagem em que ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu vou voltar ao pó da terra. Quando no momento de dificuldade, se você for lá em Jó, você vai perceber isso que eu estou dizendo.
a mulher de Jó vai falar: ô filhão, amaldiçoa teu Deus e morre, tu fez alguma coisa muito abominável, porque olha o castigo que você está experimentando. E Jó fala para sua esposa: tu falas como uma louca. Eu vou ignorar o que você está dizendo. Acaso Deus nos dá bem? Quando Ele nos dá mal, a gente não vai aceitar, vai reclamar? Parece até teologia do século 21, mulher. Teologia da prosperidade. A doutrina da confissão positiva. Eu recebo, eu aceito, eu determino, eu exijo, acabou, o senhor é garçom. Eu estou mandando. O senhor tem que me servir. Devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece ao longo da nossa vida, confiando e sendo grato. E por último, precisamos reconhecer a autoridade daquele que opera o milagre. A autoridade de Deus. É Ele, sempre foi Ele que realizou milagres. Lembram de Atos 19, semana passada? Paulo era instrumento de Deus para realizar poderosos feitos. Mas Deus, diz o texto claramente, operava os grandiosos feitos. A ponto, inclusive, dos utensílios pessoais de Paulo, como aventais, lenços e alguns outros que Atos 19 nos ensina, curar as mais variadas pessoas com quem se relacionasse. Mas lembra, esse mesmo Paulo, infelizmente, não curou Timóteo no final da sua vida, não pôde curar Epafrodito quando esteve preso em algemas, e deixou Trófimo doente em Mileto. Quem cura é Deus, não é a irmãzinha de oração. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a obedecer quando enfrentarmos desafios que a nossos olhos possam parecer ser enormes, mas que para Deus é possível de ser transformado. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez.